Bom dia, a paz do Senhor para todos. Hoje vamos para mais uma oração, mais um dia de Evangelho, falar aqui sobre Deus, sobre o nosso Salvador. Hoje a palavra vai ser em Isaías 12. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Aqui no primeiro versículo diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irritaste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico se tornou a minha salvação. O terceiro diz assim: A vós com alegria tirareis água das fontes e da salvação. A vós com alegria tirarei águas da fonte da salvação. E direi, o quarto, e direi naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai-o, seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, cantai quão excelso é o seu nome. O quinto diz assim: Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. O sexto diz assim: exulta e canta de gozo, e habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel, e no meio de ti. Esse evangelho aqui, ele nos dá, a gente aprende com ele, que a gente aqui, quando ele diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irritaste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Aqui nesse primeiro versículo, aqui ele está falando de que Deus se irritou contra ele. Por que ele fala que Deus se irritou contra ele? Porque nada que ele pedia a Deus, ele era capaz de receber. Por quê? Porque ele era pecador. Ele tinha pecado contra o Senhor. Como pecar contra o Senhor? Se você diz uma palavra de maldosa com a pessoa, você está pecando contra o seu Senhor. Muitas vezes você tem vontade de orar e não ora, você está pecando contra o seu Senhor. Muitas vezes você está com a Bíblia na mão e encosta a Bíblia para ir ler outro livro. Você está pecando contra o seu Senhor. Então, tudo isso inflama o coração de Deus, faz Deus ficar irado conosco. Então, quando nós volta aos braços do Senhor e pede perdão, e diz: Senhor, pequei contra ti, somente contra ti, perdoa-me, o Senhor vem e nos consola. Por quê? Porque o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso benfeitor, o Senhor é tudo na nossa vida. Sem Deus nós não somos nada. Deus sem nós, Ele é tudo, mas nós sem Ele não somos nada. Somos apenas pó e mais nada. E Deus é Espírito, e o nosso Espírito veio de Deus. Foi Ele que nos deu o Espírito de vida, foi Ele que nos deu o fôlego de vida, quando Ele fez Adão e soprou nas narinas dele, e ele se fez homem, né? E ele se fez carne. Então Deus ali colocou Espírito nele, colocou Espírito naquele barro, e aquele barro virou homem, aquele barro virou carne. E naquela carne tinha um Espírito. Então tudo que você vai fazer, você precisa ir com espírito, corpo e alma. Porque se você for só o corpo e o espírito não for junto, você não está fazendo nada. Você diz assim: hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou ouvir o culto. Mas vai só o seu corpo, o seu espírito fica em casa. Por que, irmã? Como é que pode só meu corpo e meu espírito ficar em casa? Porque você está lá, mas a sua cabeça está lá do outro lado da rua. Você está pensando: meu amigo ou minha amiga hoje ia fazer isso e me convidou, eu deixei de ir lá na casa dela para vir para a igreja. Não,
Eu estou aqui na igreja, eu estou aqui ouvindo a palavra do Senhor, eu estou aqui me enchendo da palavra do Senhor, me enchendo do Espírito Santo, enchendo meu vaso de azeite. Aí quando ele transbordar aqui, aí eu vou até a casa da minha amiga e vou dar os parabéns para ela, ou vou pegar na mão dela pelo menos e dizer: Deus te abençoe, não vim porque estava na casa do Senhor. Aí sim, o Senhor se agrada, o Senhor não se irrita. O Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso benfeitor, como eu já falei. O Senhor é tudo na nossa vida. Entenda uma coisa, sem Deus nós não somos nada. Nada somos sem o Senhor. Nada somos sem a presença do Senhor. Se nós queremos ter a presença do Senhor na nossa casa, nós devemos todos os dias estar se alimentando da palavra. Está todos os dias pedindo perdão pelos nossos pecados, porque todo dia nós temos um pecado diferente. Todo dia nós temos um pecado para pedir perdão. Ah, irmã, mas eu não ando fazendo nada de mal. Você não anda fazendo nada de mal, mas às vezes você olha para uma pessoa, com olhar pelo vestido que a pessoa está vestida, você diz assim: olha, tem vergonha andar nuazinha desse jeito. Você está pecando porque você não está vendo a travessa do seu olho, mas você está vendo o argueiro do olho do outro. Muitas vezes você diz assim: fulano é errado por isso e por isso. Você não olha para dentro da sua casa para ver o erro dentro da sua casa. Para você seguir a Deus, para você ter a sua perseverança com Deus e querer que Ele ande lado a lado contigo, olha para dentro de ti, para dentro do teu eu e diz: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou andando mesmo no caminho do Senhor? Será que é aqui o caminho da salvação? Olha para dentro de ti. Lê a Bíblia e mastiga cada versículo, mastiga cada palavra. E ali, fica ali remoendo: Senhor, será que eu estou certa nisso aqui? Senhor, será que eu falei a verdade? Senhor, será que eu falei mais do que a boca? Tem que ter um contato com Deus, um contato, uma intimidade. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, tudo que a gente fala uma palavra de Deus, da Bíblia, e parece que aquilo ali flui de dentro da gente, começa a sair coisas da boca da gente, de dentro do eu da gente, que a gente muitas vezes quando para diz assim: Senhor, eu falei tudo isso. Às vezes você grava um vídeo, como muitas vezes eu mesmo assisto meus vídeos e digo: Senhor, foi eu mesmo que fiz tudo isso aqui? Eu fico me perguntando a mim mesmo: mas por que eu falo essas coisas? Porque eu estou todo dia me alimentando da palavra, todo dia eu estou aqui falando com Deus, pedindo pelas pessoas, pedindo pela minha família, pedindo pelo meu pastor, porque eu tenho o meu pastor lá de cima, mas o meu pastor aqui da terra, o meu mediador. Através dele é que eu venho fazer parte da igreja, eu venho fazer parte da palavra do Senhor. Então, gente, é só esse versículo, eu li a palavra toda, mas é somente esse versículo que eu quero que vocês fiquem com ele para reflexão de vocês. Leiam aqui Isaías 12 e reflita em qualquer versículo desse que chamar a atenção de vocês, porque a minha atenção veio direto para o primeiro versículo, a sua atenção pode ir para o segundo, a atenção do outro pode ir para o terceiro versículo, e assim por diante. Não é só a minha palavra, é a sua também. Às vezes eu me identifico só com um versículo só no primeiro versículo, às vezes eu me identifico no último versículo da palavra, e é assim que a gente começa a entender e ver a força do Espírito Santo e a força de Deus na nossa vida. É somente essa palavra que eu tenho para dar para vocês hoje. Fique com Deus, Deus abençoe a todos, Deus dê o refrigério, Deus dê a saúde e tudo que vocês precisam abaixo da glória de Deus. Fique todos na glória de Deus, com a paz do Senhor, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.